Muito bom! No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre lipedema, que é algo que está perturbando as mulheres aí nos tempos atuais. Não é incomum de chegar aqui no consultório e a menina falando, pô, Dani, eu tenho, será que eu não tenho? A minha perna eu treino há tanto tempo e ela não define. Bem, se você possivelmente tem lipedema já com diagnóstico ou não, esse vídeo vai agregar para você, porque eu quero quebrar alguns mitos aqui que as pessoas falam sobre alimentação, sobre a parte de treinamento dentro da minha prática clínica. Então seja muito bem-vindo ao canal. Se você se enquadra nessa introdução, por favor, considere se inscrever, porque vai ser um prazer ter você aqui nessa comunidade. E já deixa aquele like, mas aquele like da confiança, aquele que tipo assim, tô olhando pro cara lá, deixa um likezinho. Beleza, se até o final do vídeo você não gostou, pode tirar o like, tá tudo bem. Mas até lá, deixa o like da confiança aí. Sem mais delongas, deixa eu trazer vocês aqui para a minha tela, tá? Aqui é onde eu separo alguns tópicos para conversar com você. E primeiramente, o que é o lipedema, né? O lipedema é uma condição crônica e progressiva. Então ele funciona assim, pô. Às vezes eu vejo, a mãe tem lipedema, mas a filha não. Aliás, a filha ainda não tem diagnosticado, também não aparece. Por quê? Porque ela vai ficando crônico, ela vai ficando progressivo. Então, às vezes, a mulher que está lá no grau 1, né, do lipedema, bem baixinho, ela olha assim, só tem uma perninha ali que não define, mas é extremamente normal. Só que passado alguns anos da vida, passado algumas fases da vida, a gente acaba vendo que isso vai se desenvolvendo, como a gente pode ver até aqui um pouquinho mais para baixo. Se você for olhar, essa condição ela atinge predominantemente as mulheres, sendo comum surgir ou piorar em períodos de alterações hormonais, por exemplo, a própria puberdade, gravidez, até mesmo menopausa. E por quê? Porque quando a gente tem essas oscilações hormonais, é onde a gente vê que geralmente tem transições de peso na mulher ou na pessoa como um todo. Pode perceber. Normalmente a pessoa chega no consultório, eu engordei depois que eu casei, eu tinha X quilos antes de ter o meu filho, sei lá, foi fazer alguma viagem muito grande. Geralmente tem um marco quando essa pessoa vai ganhar peso. E é o que eles acabam associando o próprio lipedema junto com obesidade. Não tem nada a ver, obesidade é uma coisa, sobrepeso é outra coisa, e lipedema, linfedema são outras coisas, inclusive lipedema também são coisas diferentes. Por isso que eu quis já começar logo pelo início aqui. E se a gente fosse fazer uma pesquisa rápida aqui, deixa eu pegar uma imagem para você ver. Olha só que interessante. Você consiga. Deixa eu só tirar aqui. Ladinho. Aí olha só que interessante aqui, Aqui nós temos os 4 graus, os 4 estágios, né, do próprio lipedema. Então, o que acontece? A mulher, quando está nesse estágio aqui, nesse estágio 1, para ela, jamais vai imaginar que tem lipedema. No estágio 2, ela vai olhar, pô, a minha perna é um pouquinho estranha. Quando ela já chega no estágio 3, ela acredita que por vezes ela está no estágio de sobrepeso e obesidade. E sem contar no estágio 4. Mas na verdade não, poderia acontecer, claro que com a obesidade, com a inflamação crônica, com o acúmulo de gordura, automaticamente a obesidade vai agravar o quadro como um todo. Mas o que eu quero dar para você é que tem muita gente que ainda não tem o diagnóstico porque está no grau 1, né, no estágio 1 ou até mesmo no estágio 2. Interessante isso daqui, né? E quando a gente volta para a nossa ideia aqui, o importante é dar o diagnóstico. Só que o diagnóstico ainda, ele não é feito de forma direta, não tem um exame. Existem correlações, estroboloma, estradiol, a própria resistência à insulina. Existem exames ali que você consegue fazer correlações com o lipedema, mas um exame que fala assim, você tem, na verdade, ainda não. Tanto que, na grande maioria das vezes, a gente precisa fazer o diagnóstico em 3 etapas. A anamnese, porque, por exemplo, se a mãe tem, se a característica da tia tem, se mulheres de primeiro grau têm, é meio que provável que geneticamente a moça venha a ter também. E aí, consequentemente, a gente já
agrega um pontinho a mais a ter esse diagnóstico, né? Mas a observação clínica, inclusive até mesmo a palpação. A mulher, quando a gente pega naquela perna diferente, que é um acúmulo de gordura diferente, você vê assim que quando você coloca a mão, é uma dobrinha cutânea mais mole, mais profunda. Eu tenho várias pacientes que treinam pesado há muitos anos, que elas têm um desenvolvimento muscular, mas aquela camadinha, o músculo está aqui, a gordura está aqui. Você coloca a mão, é uma gordura diferente, talvez uma gordura até um pouco mais mole. Se estiver num quadro como esse daqui, ó, um pouquinho mais à frente, tipo grau 3, aí de fato você aperta, tô aparecendo ali, aí de fato você aperta, você sente tipo de uns nódulos, que de fato a gordura vai formando pequenos nódulos ali. Por isso que ela vai se tornando tão mais grave, porque ela tem risco cardiovascular no futuro, porque ela trabalha com essa inflamação crônica, porque essa gordura mais arredondada, mais densa, limita com que passe vasos sanguíneos ali e automaticamente passe pequenos vasos sanguíneos, aí automaticamente o teu corpo vai começar a mandar citocinas inflamatórias ali para tentar melhorar aquele caos, mas na verdade não vai melhorar porque é a gordura que está aumentando e de forma mecânica está fazendo com que não haja passagem desses microvasos. E aí, olha só que interessante, uma coisa vai culminando na outra, né? Quando a gente vem aqui, então, entende a observação clínica, entende a palpação. Até tem um teste que eu separei aqui, que é o sinal de Stemmer, porque aqui a gente entende a diferença entre linfedema e lipedema, né? Quer ver? Olha só que interessante, acho que eu anotei sobre isso daqui, ó. Geralmente, na questão do linfedema, a gente tem a presença do edema. No linfedema, a gente tem a presença de edema. Ao pressionar, ocorre o famoso cacifo, né, que é apertar e fica em deformação ali, afundado. A pele, o membro afetado tende a ficar pesado e o sinal de Stemmer ele é positivo. Geralmente no lipedema, o sinal de Stemmer é negativo. Olha só que interessante, então. Esse daqui, ó, você pega lá no teu segundo dedo, ao lado do dedão, e aí se você aperta, você faz uma pinça, se ele vir positivo, ele já está com característica de linfedema. Então, é um edema, né, um problema nos vasos linfáticos, de fato, a linfa, né? Já na parte do lipedema, o pezinho é gordinho e tudo mais, havendo ou não presença no pé, porque às vezes a pessoa já está tão inflamado, tão avançado, que o pé ele é gordinho. Mas a grande maioria acaba que ele chega até ali na região do tornozelo e forma um garrote. Então até a região do tornozelo a gente vê que tem aquela pressão ali na panturrilha e tal, mas chega na panturrilha, chega no tornozelo, parece que fica um garrote e o pé parece que é uma coisa à parte do corpo, né? Mas quando está inchado também já o pé, no lipedema vai ter a presença negativa desse Stemmer, ou seja, quando você vir pegar a dobrinha aqui, quando você for formar a pele, ela forma a pele. No linfedema não, no linfedema você aperta e como está muito edemaciado, ele não forma a dobrinha. Então já é mais um caso para pegar lipedema, para pegar e diagnosticar lipedema num grau mais avançado e de forma clínica, né? E agora a gente entra aqui, para não deixar tão técnico, no lipedema, a gente tem o sinal de Stemmer, então, negativo, dor, a pressão. Normalmente, a paciente, quando a gente chega aqui, ó, coisa muito tecnologia para no lipedema, quando a gente aperta, então faz o sinal de Stemmer, ele vai dar negativo. Eu vou formar a dobrinha, por mais que o pé possa estar bem inchadinho, assim como no linfedema, né? Só que, como eu falei, na questão do lipedema, eu chego na paciente aqui e vou fazer uma coisa chamada dobra cutânea, que é esse camarada aqui, ó. Dobra cutânea
Eu venho aqui na perna da pessoa, vou pegar uma dobra cutânea aqui e essa pressão que eu estou fazendo aqui não é o suficiente para gerar dor. Tem uma pressão manual para gerar dor. Eu estou pegando a perna, a coxa, a região medial dela, vou fazer a dobra cutânea, não era para gerar dor. Mas a mulher que tem o lipedema ou que às vezes está mais inflamada, que está com mais retenção, aí ela sente um pouquinho de dor, mas uma dor mínima, mas ela reclama. Às vezes pode ser mais um diagnóstico clínico ali, né? Dado isso, essa tela, a presença também de nódulos de gordura, mas daí quando a gente vê que está mais avançado, mãos e pés não são afetados e facilidade em formar hematomas. Show de bola! Interessante, né? Dada essa nossa introdução aqui você já consegue entender, pô, será que eu tenho? Será que eu não tenho lipedema? Beleza. De todo modo, você vai ter dois caminhos para trabalhar dentro da sua tratativa. A dieta, o treino, mudança no estilo de vida, para que venha a regredir o lipedema. Ele não vai sair, não tem a curar ele 100%, mas tem como gerenciar ali no tratamento, tem como ele melhorar muito aquela inflamação. Mas quanto mais você avança, não tem como retroagir e depois o próximo passo é fazer daí uma lipoaspiração, fazer um procedimento cirúrgico, e aí obviamente tem os seus médicos ali, especialistas nisso. Só que quando você já está num grau 3, num grau 4, você vai ter que fazer, possivelmente, a lipo, logo também a mudança de estilo, não tem, é um ou outro. No começo, obviamente, você vai gerenciar com alimentação. E o que eu percebo, né? Vamos comparar entre homens e mulheres. É muito comum o homem furar a dieta ali e para ele nada acontece, o peso não muda, ou às vezes ele nem liga se mudou, se deu uma inchadinha, não liga. Para a mulher eu vejo que o impacto é muito maior. Então, a consistência ao plano alimentar, ele tem que ser muito aumentado. E como que a gente aumenta essa consistência ao plano alimentar? Bem, primeiro você vai ter que trazer alimentos que você gosta para a tua dieta. Eu gosto de bater nessa tecla porque a viés de dados você vai encontrar vários artigos científicos que defendem, por exemplo, a dieta low carb cheia de restrição para lipedema. Mas tem um viés ali, tem um viés intencional, a pessoa quer vender alguma coisa por trás. Você vai pegar a dieta cetogênica para melhorar o lipedema. E tem um estudo científico que apoia isso. De fato, mas pode ser que melhore, porque melhora a sensibilidade à insulina, que diminui a inflamação, a gente entra numa cadeia mais bioquímica aqui. Mas eu sempre olho para o meu paciente. E na grande maioria das vezes, essa mulher, ela tem uma cultura alimentar, tem um estilo alimentar diferente, pessoal dela, né, que não vai se encaixar numa dieta cetogênica, que é 90, 95% de gordura, não vai se encaixar numa dieta high protein, que é só proteína basicamente. Então a gente vai ter que trazer para a realidade dela, para que haja aderência a curto, médio e longo prazo, porque lembre-se, você está fadada a ter que se alimentar dessa maneira, assim para o resto da vida. Logo, você vem para o próximo passo, que é agora trazer praticidade para essa mulher. As pessoas não reclamam de fazer dieta, elas reclamam por duas coisas principais. A primeira coisa que ela reclama é a falta da praticidade, tipo não estar pronto e tudo mais. E a segunda coisa são a questão das vontades. Então, beleza. A pessoa tem vontade de comer, a pessoa tem, nossa, eu preciso fazer tal coisa e quer comer, sei lá, um pudim, quer comer um doce. Eu falo pudim porque ontem a minha irmã fez um pudim, me chamou para ir lá, eu acabei não indo, me deu vontade de pudim. Mas enfim, apenas um dado aleatório. Se você restringe a sua alimentação, agora eu não vou comer mais as coisas que eu gosto, contudo, estou de dieta aqui, está restrito, as minhas vontades vão aumentar. Lembre-se que eu comecei falando, que a mulher parece que sofre mais, principalmente quando ela tem quadro inflamatório já instalado, e se ela fura a dieta, parece que, nossa, incha muito mais, parece que ela fica muito mais desconfortável, parece que dá aquele peso nas pernas, e assim sucessivamente. Então, eu preciso fazer com que essa alimentação dela seja tão boa que ela tenha menos vontades de furar a dieta. É só assim que a gente vai resolver. Ou você pode usar, não vou entrar em meios farmacológicos, mas a gente sabe que dá para usar,
Por exemplo, o Monjaro, por exemplo, outros análogos a GLP-1, porque diminui a vontade da pessoa comer outras coisas e então melhora o quadro do lipedema como um todo. Beleza. Mas como eu trabalho com alimentação, eu tenho que trabalhar por meios de, cara, vamos comer o que você gosta, que minimamente você vai ter menos vontade de sair fora da dieta. Logo, o segundo passo, então, é você melhorar a tua alimentação, diminui as suas vontades externas, aí agora você precisa melhorar a tua praticidade. Por vezes, as pessoas acabam comendo coisas que elas talvez sejam um gosto questionável para ela, mas ela consegue se manter na dieta. Vamos dar um exemplo. Ao invés de eu fazer um frango com pão, é mais fácil a pessoa tomar o whey com uma banana. E aí ela fala, mas eu não gosto tanto de whey, prefiro pão com frango. Mas é muito mais prático para o dia dela levar a banana com whey ali. Entendeu a lógica? Tem outros pontos aqui para também aquelas mulheres que estão num quadro inflamatório maior, que aí tem que diminuir a questão do glúten, que tem que diminuir a questão da lactose. De fato, a gente vê grande melhora porque diminui o quadro inflamatório. Se você tira a lactose e glúten da dieta da pessoa, cara, ela vai ficar basicamente ali com alguns cereais, grãos, frutas e carnes. E vegetais, obviamente. É a dieta excelente, entende? Só tem que ver o quanto essa pessoa consegue seguir desse plano. Eu já particularmente gosto de analisar a paciente e eu me preocupo se ela vai seguir o plano de fato. Cara, aqui é o ponto-chave. Se você seguir... Porque, cara, é complicado falar, porque de fato eu preciso que a pessoa siga. E aí eu entrego a melhor dieta para ela. Eu já fiz isso em outras vezes. De pegar... Eu trabalhava numa clínica, trabalhava lá com um doutor, aí o doutor mandava assim, ó, Dani, preciso que você faça dieta com a paciente. Em contrapartida, eu atendia minhas pacientes, a parte e atendia as dele também. O que eu percebia? Chegava as pacientes dele, tinha resultado, as minhas também tinham resultado. Mas a minha dieta era flexível, olhando para a paciente. As dietas dele não, era a dieta basicamente pronta, aquela que você falava assim, cara, é isso aqui que você tem que seguir, ponto final. As pacientes dele, até hoje, cara, eu tenho pouquíssimas daquela época e as minhas continuam há muitos anos. Você consegue perceber que melhor do que uma dieta, da melhor dieta na gaveta, é a dieta que se consegue seguir? E no fitness como um todo, não importa o quanto você acerta, importa o quanto você não erra. Então, quanto mais você conseguir estar dentro do plano, mais você vai ver que você tem respostas positivas. Obviamente, quando eu falo dessa forma, não te dou chancela para sair comendo doce. Eu dou chancela para você sair comendo pizza e outros alimentos. Você entendeu onde eu quis dizer, né? Você tem 2 neurônios, assim como eu, então dá para a gente botar o tic-tac para pensar, né? Outra coisa é a própria atividade. E eu dei todo esse contexto alimentar aqui, porque eu vejo que a galera fica cagando umas regras aí. Pelo amor de Deus, cara, antes de prescrever, vamos entender a pessoa para então fazer a prescrição. Não existe prescrição, toma. Não, cara, vocês me falam muito mais quando eu não estou perguntando. Então, se você entrar na minha consultoria online, tem várias perguntas. E às vezes tem perguntas que eu faço de propósito, que o sentido da resposta é a mesma, só que eu faço a pergunta de forma diferente para captar respostas diferentes, afinal eu não estou presencialmente com a pessoa, e ali naquelas respostas, normalmente, vamos dar um exemplo. Se eu falar para ela assim, um exemplo, o que você gostaria de tomar café da manhã? Aí ela vai falar, um exemplo, pão, ovo, mamão. Beleza. Aí, outra pergunta, o que você toma no café da manhã? Aí ela vai lá e fala que faz, sei lá, um exemplo, ela faz queijo, um queijinho grelhado, aí ela faz um cuscuz e come isso, um exemplo. Aí eu pergunto mais uma terceira pergunta ainda para ela. O que ela comia antes de ter o filho, um exemplo, no café da manhã, quando ela morava com os pais, o que tinha na adolescência dela. Aí ela vai lá e fala, sempre tinha um bolinho, tinha um chá. Percebe que agora eu tenho muito mais coisa para montar a dieta dela, que dá para aplicar no plano que vai gerar mais aderência do que necessariamente só
o que seria a primeira resposta de pão, ovo e mamão. Isso quando eu estou de forma presencial, eu vou trocando ideia com a pessoa aqui, ela vai contando, de repente ela me conta no trabalho funciona desse jeito, mas que tem uma panificadora, mas que daí ela sai e passa na casa da mãe, e eu consigo captar esses detalhes e aí montar uma dieta que a pessoa consegue de fato seguir de forma com aderência, sem ficar cagando regra. Eu odeio ação de regra. Enfim, apenas um desabafo. Passado para frente aqui tem a parte do treinamento. A mulher inflamada, se você for dando impacto nela, ela vai sentir mais dor como qualquer outra pessoa. A pessoa está com obesidade, está com IMC 30 a mais, 35 e tal, está de grau 2 e tudo mais, ela vai ter uma sensibilidade de dor maior, porque ela está inflamada, ela com certeza não está preparada para fazer uma atividade com impacto, ela vai sentir dor. Mas o lipedema, em tese, ele não é uma deficiência. Então você pode ir para a academia, porque me perguntaram isso no Instagram esses dias atrás, inclusive se você não segue, siga lá. Me perguntaram, tá, pode fazer musculação e tal? Cara, claro que pode. Só não vai lá no personal, no professor, que aí a academia precisa conter custos, pega um estagiário de 18 anos, ele te quebra no treinamento, tua sensibilidade de dor é maior e você não volta a treinar depois e ainda sai falando que não gosta de musculação, mas na verdade você foi mal direcionada. Entende? Mas você pode fazer musculação. Eu tenho pacientes, nossa, uma bem querida inclusive, que ela tem lipedema e começou a correr e teve excelentes resultados porque ela foi fazer a corrida e ela gostou da corrida. Agora, claro, se está muito demasiado, atividades com água ajudam bastante. Por exemplo, a própria hidroginástica, por exemplo, a natação, que ali já tem uma drenagem da própria água em contato com a pele. Mas sendo bem sincero, tornamos ao mesmo ponto do que da alimentação. Você tem que achar uma coisa que você gosta. Considere também que o problema do lipedema não é só físico, mas sim psicológico. O que eu quero dizer com isso? Que aqui eu estou considerando uma pessoa que esteja lá, por exemplo, no grau 1, só queria definir um pouquinho mais a perna. No grau 2. Agora, quando a gente já chega naquele estágio 3, no estágio 4, vou até abrir aqui junto com vocês, quer ver? Bom, se a gente vem aqui um estágio como esse, né, tipo um estágio mais avançado, o problema já não é mais só físico, mas sim psicológico, porque limita a pessoa a sair, ela fica com dificuldade de perambular, né? Ela fica com dificuldade, sei lá, de entrar num ônibus. E aí você percebe que o problema dela só vai agravando, entende? Mas em tese, quando você está no estágio 1, estágio 2, que pelo menos na minha prática clínica é o mais comum da gente ver, quando a pessoa começa a perceber que tem algo errado, que ela já treina em 6 meses e não vê resultado, normalmente ela chega aqui e aqui ela não tem nenhuma limitação. Inclusive no lipedema grau 4, esse daqui tá tranquilo, mas se a gente pegar tipo essa daqui de lado, ó, essa daqui, ó, aqui já limita muito mais. Essa daqui, uma vez eu assisti um curso que a professora falou que estava lá numa palestra em que essa daqui apresentou a palestra. Fez o relato dela, e ela falou que ela morria, segundo as palavras da professora daquele curso, ela pegou e falou que a mulher relatou ter vergonha de sair de casa, que as pessoas ficavam olhando, e de fato é um negócio que é estranho aos nossos olhos, as pessoas vão ficar olhando, e aí quando ela foi fazendo as lipoaspirações ali, ela foi melhorando, foi tendo mais qualidade de vida como um todo. Fez sentido para você? Deixa eu só puxar. Fez sentido para você? A alimentação, eu poderia aqui descrever a alimentação, mas ela é muito pessoal para ti. O treinamento, eu gosto de musculação. Não é o único caminho, mas para mim eu falo que é o melhor porque eu acho que gera mais aderência e tal. Mas, Dani, eu gosto de fazer pádel. Beleza, vai se movimentar, é importante. Atividade física. Dani, eu gosto de nadar. Amém, vai nadar. O importante é você fazer uma atividade física. Agora, se você gosta de musculação, se você quer iniciar com a musculação, aí eu te recomendo entrar na minha consultoria online. Como é que funciona a minha consultoria online? Você vai entrar no meu time, você vai receber uma anamnese. Receber uma anamnese ali, você vai descrever tudo sobre você.
E eu vou montar, isso vai me entregar suas fotos. E a partir daí, eu vou montar o seu plano de dieta, do treinamento e te acompanhar de forma semanal. Vale um destaque. Para algumas pacientes, havendo a necessidade, e ela também tem no questionário se ela aceita ou não, eu acabo prescrevendo um manipulado, algum fitoterápico que possa vir a ajudar em algo que ela venha apresentar. Por exemplo, no próprio lipedema, ou às vezes a paciente tem dificuldade para dormir, ou a paciente tem queda de cabelo, aí eu acabo prescrevendo um manipulado. Outro detalhe interessante é que eu atendo muitas pacientes de fora do Brasil, né? Então a minha prescrição de manipulado fica fadada, fica limitada a território nacional, né? Às vezes a paciente, Dani, me passa um manipulado, mas a paciente está lá na Austrália. Cara, eu posso te passar os ativos, me manda o que você encontrar na farmácia, que você consegue comprar sem receita, e aí a gente consegue tentar ajustar para a tua realidade. Só porque eu gosto de deixar as coisas bem detalhado, bem claro como é que funciona, né? Nesse caso, além disso, tem um acompanhamento semanal. Toda semana, estou junto com a paciente, ajustando, se precisa de um ajuste na dieta, se precisa de um ajuste no treino, se precisa de um conselho, se precisa de um puxão de orelha, tá tudo no feedback semanal. Quer saber como funciona? Ainda mais quer ver para entrar no meu time, é só clicar no primeiro link da descrição aqui e foi um prazer conversar com você. Se você quer saber mais sobre esse mundo fitness feminino, eu te recomendo clicar aqui. Eu te vejo no próximo vídeo em poucos segundos. Tchau!